Propósito não paga boleto, mas uma empresa sem propósito está quebrando devagarzinho sem saber o motivo. E eu já quase passei por isso. Todo empresário já pensou nisso em algum momento. Eu preciso de lucro e não de propósito. E é verdade, você tem que estar focado no lucro, você tem que ter planejamento em cima do lucro da sua empresa. O problema é que sem propósito, em algum momento você começa a ter decisões desalinhadas, você começa a ter um time que não está tão engajado e fica muito mais difícil manter esse crescimento. A sua empresa provavelmente vai andar de lado por muito tempo. No médio prazo, essa conta chega, uma coisa começa a ficar mais difícil de crescer mesmo. E hoje eu vou te mostrar, sem papo de coach, sem coisa viajada aqui, mas de um jeito prático, de um jeito direto ao ponto, o que é propósito, para que ele serve e por que a gente deve usar na empresa. Eu estou gravando isso em dezembro, normalmente é uma época que os empresários estão revendo números da empresa, estão fazendo um planejamento estratégico. Primeiro ponto aqui, parênteses, planejamento estratégico não é coisa de empresa grande. Pequena e média empresa deve usar o planejamento estratégico de um jeito muito prático, que é o que eu estou tentando fazer aqui. Então, um dos elementos do planejamento estratégico é a visão da empresa. Para onde o meu negócio está caminhando? E dentro da visão da empresa, a gente tem o propósito como um dos pilares da minha visão. É extremamente importante eu definir isso, que vai dar uma clareza de para onde que o meu negócio está indo. Não tem nada a ver com missão de vida, com o que eu vim fazer na Terra, algo muito mais pragmático quando a gente fala de empresas. Vamos ser direto aqui, né? O que é propósito? Propósito é o motivo pelo qual a sua empresa existe. Toda empresa tem? Sim. Eu vendo paver, tem propósito? Sim, você tem. Você vai ver que mais à frente nesse vídeo eu vou deixar claro como que você articula isso dentro da sua empresa, independente do modelo de negócio que você tem. Então toda empresa tem, o problema é que 90% dos empresários não consegue articular, não consegue definir o que é o propósito da empresa, fica meio perdido e acha que isso não serve para nada. E aí quando a empresa não tem um propósito claro, o time trabalha ali só pelo salário, estou fazendo isso por causa disso, não vou me esforçar muito mais. E aí quando a sua equipe não se esforça ao máximo, não dá aquele gás a mais, provavelmente a sua empresa vai andar de lado, vai chegar num teto e não vai passar daquilo. E não é isso que a gente quer. Então o propósito, ele dá significado, ele dá um alinhamento, ele gera uma facilidade de você tomar a decisão, porque está todo mundo olhando para o mesmo lugar. E esse é o grande benefício do propósito. O que não é propósito, é importante deixar claro aqui. Propósito não é estabelecer, eu quero 1 milhão de lucro, isso não é propósito. Eu quero crescer 30% ano que vem, isso não é propósito. Eu quero vender tal produto para tal cliente. Isso tudo são objetivos, são metas. É papo para outro vídeo, mas isso não é propósito. Não é isso que vai trazer o alinhamento do seu time. Propósito você tem que pensar sempre como uma linha do horizonte e não o topo da montanha. O topo da montanha é aquela meta. Eu quero subir, eu quero chegar lá, eu quero poder dizer que eu cheguei lá. Isso é o topo da montanha. Propósito é muito mais como uma linha do horizonte, está sempre ali, está te guiando, você está olhando, mas você nunca alcança de fato. Por isso que o propósito ele deve valer por aproximadamente 100 anos. É algo que você não vai mudar, você possivelmente não vai mudar no curto prazo. Então ele sempre vai estar ali, vai estar te acompanhando esse propósito da empresa. Quer definir o propósito da sua empresa? Faz o seguinte, pergunta primeiro, o que a gente faz? Por que a nossa empresa existe? Eu tenho uma sorveteria de bairro, por exemplo. Para que eu existo? Eu existo para vender sorvete. Beleza, a partir disso você pergunta de novo, o porquê que isso é importante? E aí você vai falar, eu vendo sorvete porque é importante ter uma sobremesa para as famílias. Beleza, agora você pergunta de novo, por que isso é importante? E vai fazendo isso várias vezes. Então, é importante porque eu tenho uma sobremesa para as famílias. É importante porque isso dá um momento de conexão com as famílias. Por que isso é importante? Porque isso gera felicidade nas famílias. Cara, aí a gente chegou num propósito legal. Então eu não vendo sorvete por vender sorvete. Eu vendo para proporcionar um momento de felicidade das famílias. Pronto, você definiu o propósito da sua empresa. Você pode imprimir isso, colocar lá na cozinha do seu negócio. E aí todo mundo tem essa clareza. Cara, por que eu tô aqui hoje? Por que eu vim trabalhar hoje? Cara, porque a gente proporciona felicidade para as famílias. Pronto, está definido o propósito, não é ciência de foguete. Tem que ser algo simples, que todo mundo tenha clareza, facilidade de entender e seguir. E perguntar para qualquer pessoa da sua empresa, todo mundo vai falar. A gente trabalha porque a gente proporciona felicidade para as famílias. E por que essas perguntas são importantes, né? Porque o porquê é importante.
Porque quanto mais você pergunta isso, mais você se afasta do dinheiro e mais você chega no impacto real do seu negócio. E é esse impacto real que traz essa motivação, que traz esse alinhamento, porque não está trabalhando por dinheiro, você está trabalhando por algo maior, você está tendo um impacto maior na sociedade, enfim, onde você está inserido. Isso serve para qualquer tipo de negócio, então eu usei o exemplo aqui da sorveteria, mas você pode usar de uma loja de roupas femininas. Cara, o nosso propósito pode ser a autoconfiança da mulher. Eu tenho uma paver, eu posso proporcionar valorização do empreendimento, posso proporcionar segurança. É esse tipo de coisa que é o propósito do negócio, e não simplesmente fazer paver, vender roupa. Então, como eu falei, propósito é um dos 3 elementos dentro da visão da empresa e é função do dono do negócio, do empreendedor, do CEO estabelecer essa visão. Então, além do propósito, que é um dos mais importantes, eu tenho que estabelecer as crenças ou valores ou atitudes ou princípios. Na nossa empresa a gente gosta de chamar de princípios, mas são extensões do que você acredita de fato. As crenças são a base da cultura da empresa. É extremamente importante definir isso também, e é papo para outro vídeo que a gente vai comentar isso mais profundamente. E o terceiro elemento é a missão, que é aquilo que eu falei do topo da montanha. É o seu BHAG, é a sua meta audaciosa, é aquilo que você quer alcançar. E é extremamente importante ter isso claro também, que todos esses 3 vão compor a visão do seu negócio. Vai deixar muito mais claro para as pessoas que trabalham contigo o porquê que elas deveriam estar ali, o porquê que é interessante estar ali, o que elas estão visualizando que elas podem alcançar estando nesse barco junto contigo. Agora me conta, teu propósito da sua empresa está claro ou você nunca parou para articular, para escrever isso no seu negócio? Comenta aqui embaixo, já deixa o like se você gostou desse vídeo. Meu nome é Nicolas, eu trago conteúdo com dicas práticas para você ter mais organização e lucro no seu negócio.